Estamos começando aqui agora a gravação, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui pontualmente. Hoje a gente está fazendo a segunda parte da aula, de requisitos da execução civil, tá? A gente na aula passada a gente tratou com vocês dos requisitos em geral do processo e dos requisitos específicos do processo de execução, focando, né, naqueles que são os mais relevantes, que são os mais relevantes, não, me perdoe, que são os requisitos específicos do processo de execução, a saber, título executivo e inadimplemento, tá bom? Conforme a gente pode ver, o próprio CPC, né, logo no capítulo 4 do livro 2, ele trata dos requisitos necessários a realizar qualquer execução. E são dois eles, do título executivo, né, e a exigibilidade da obrigação que decorre do inadimplemento. Né? Nós, na aula passada, tratamos do regime jurídico geral do título executivo, história de formação do título executivo, distinção entre título executivo judicial e extrajudicial, características gerais dos títulos executivos e tratamos em espécie de cada um dos títulos executivos judiciais, né? E hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a tratar dos títulos executivos extrajudiciais, extrajudiciais, isso mesmo, extrajudiciais, tá? A gente falou na aula passada das características dos títulos executivos extrajudiciais, a gente falou da execução dos títulos executivos estrangeiros, né? A possibilidade de execução dos títulos estrangeiros, inclusive independente de homologação, e agora a gente vai começar a tratar especificamente de cada um dos títulos. Como eu disse a vocês na aula passada, mais ainda se repete a situação para os títulos extrajudiciais. Eu não consigo tratar de todas as minúcias dos títulos executivos extrajudiciais de cada uma delas, senão a aula expositiva ficaria excessivamente grande. Como eu tinha dito a vocês, é importante que vocês estudem isso na doutrina, para que a gente possa aqui otimizar, tratando das principais características e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Inclusive porque o rol de títulos executivos extrajudiciais é muito maior, muito mais amplo do que o rol dos títulos executivos judiciais que a gente tratou na semana passada, tá? Então, os títulos executivos extrajudiciais, né, estão lá no artigo 784 do CPC. E o primeiro inciso do artigo 784 trata dos títulos cambiários ou títulos cambiaformes, né, que são aqueles títulos que todos vocês estudaram em direito empresarial, né, são aqueles previstos no direito comercial, e notadamente aqueles previstos na Lei Uniforme de Genebra, que é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, e ele é internalizado no âmbito brasileiro pelo decreto 595 de 1966 e 57663, também de 1966. E lá a gente tem a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, né? No inciso primeiro, na verdade, letra de câmbio e nota promissória são próprios da Lei Uniforme de Genebra, e depois a gente vai tratar da duplicata, que é um título genuinamente brasileiro, debênture e cheques, tá bom? E cheques. Sobre sobre a letra de câmbio e a nota promissória, é preciso a gente relembrar, tá certo? De que a letra de câmbio e a nota promissória, por respeito ao princípio da tipicidade, eles precisam ser exatamente os documentos que estão previstos no modelo de legislação. Vocês devem lembrar, inclusive, da roda de empresarial de vocês, que os livros de empresarial sempre têm as fotos, inclusive, dos títulos, em geral tem as fotos dos títulos, com a indicação de todas as características, tá? E nos slides a gente vai ter informações maiores dos requisitos de cada um, tá bom? O que vale a pena aqui a gente ressaltar, de mais relevante, é que a nota promissória, na prática, ela tem uma característica que é muito comum. Por ela ser um título
de muita circulação, né, na economia, ela é muito comumente utilizada como garantia de outro negócio jurídico, tá? E aí, como eu falei com vocês na aula passada e reforço aqui, é muito comum que você tenha mais de um instrumento que constituam títulos executivos garantindo uma mesma ou relacionados a uma mesma relação obrigacional. E isso não implica dizer que você tem dois créditos para fins de execução, tá bom? Então, se eu tenho um contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que a gente vai ver já já, é um título executivo extrajudicial, e esse contrato prevê como uma possibilidade de garantia a emissão de uma nota promissória, isso não significa dizer que eu posso executar duas vezes esse mesmo crédito, tá bom? Outra coisa importante é que a nota promissória ela admite o protesto por falta de aceite, tá bom? Mas em linhas gerais, letra de câmbio, nota promissória estão aqui tratados e vocês trataram muito disso em direito empresarial, tá? Ainda no inciso primeiro, desdobrando agora, vamos falar um pouco de duplicata. Duplicata é esse título genuinamente brasileiro, previsto na Lei 5474, de 1968. Talvez dos títulos cambiais ele seja hoje o título com maior amplitude de circulação, porque ele é um título formado exclusivamente pela fatura com nota fiscal e a comprovação da prestação do serviço ou da venda da mercadoria. Então ele é um título muito fácil. Todas as vezes que eventualmente vocês compraram alguma coisa no Mercado Livre, né, e chegou lá na casa de vocês a nota fiscal, o porteiro pediu para vocês que vocês descessem para assinar, e vocês assinaram ali aquele canhotozinho da nota fiscal, vocês ali estão formalizando a possibilidade, né, de que a empresa que lhe vendeu emita uma duplicata por indicação, usando aqueles documentos todos usando aquele documento que você assinou, que é a comprovação de que você recebeu o produto que você comprou, tá bom? Então, é um título de crédito genuinamente brasileiro, ele possui um aceite presumido, né, terá força executiva independente do protesto, mas para assegurar a ação cambial de regresso, você precisaria, caso haja endosso desse título de crédito, você precisa que haja aí sim o protesto para fins de gerar a ação regressiva. Vamos em frente. Cheque, debênture e cheque, né? A debênture e o cheque são títulos distintos. O cheque, vocês sabem, né, que é aquela ordem de pagamento à vista que é fornecida através de uma instituição bancária vinculada à sua conta corrente, né, onde você dá uma ordem para que o banco pague a um terceiro, tá? O cheque já foi um instrumento importantíssimo do ambiente econômico no mercado, mas atualmente ele tem perdido muita importância. Com as transações eletrônicas, as pessoas têm parado muito de usar o cheque. O grosso das nossas compras hoje elas são realizadas através de cartões de crédito. Quando se quer promover alguma aquisição a prazo, são promovidas através de PIX, TEDs, DOCs, instrumentos bancários de transferência, tá? Mas ainda hoje você utiliza assim, alguma medida de cheque quando você quer justamente promover a garantia de um negócio, porque é muito interessante que do ponto de vista da lei do cheque, lei 7357 de 1985, o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista, ou seja, quando você faz um cheque pré-datado, você na verdade está fazendo um negócio jurídico entre você e aquele em favor de quem você passa o cheque, de que esta pessoa só deverá depositar o cheque em determinada data, tá? Mas isso não desnatura a natureza de ordem de pagamento à vista, tanto que se o cheque for apresentado antes da data do vencimento, ele tem que ser pago pelo banco, né? Apesar dessa característica, é importante, pessoal, entender que hoje na prática a gente só usa cheques, em geral você só usa cheques quando são cheques pós-datados, quando são cheques para datas posteriores, que é quando você em geral usa o cheque como garantia de um determinado negócio ou para pagamento de um valor futuro. Mas como eu disse, o cheque é um instituto que tem sido muito menos usado, já foi muito utilizado, mas hoje o cheque é um instituto muito menos utilizado, tá bom?
A debênture, pessoal, é um título mobiliário que é possível de ser emitido pelas sociedades anônimas. Então, a lei de sociedade anônima, a atual lei 6404, né, de 1976, que não é tão atual assim, mas ela permite que as sociedades anônimas elas emitam, né, esse título, né, que é um título de crédito como forma de captação de recurso. É como se fosse um documento que instrumentaliza um empréstimo. Então, a SA, ao invés de procurar um banco e promover um empréstimo no banco, ela pode emitir debêntures para que o público em geral que queira lhe empreste esse dinheiro. Em geral, esse dinheiro captado pelas SAs via debênture, ele é um dinheiro mais barato que o banco, e também paga àquele que empresta uma rentabilidade maior do que se esse dinheiro estivesse, por exemplo, numa poupança. Então, ele é um instrumento muito bacana, né, de captação de recursos para as empresas e também é uma boa possibilidade, um bom indicativo de investimento, tá? É um bom indicativo de investimento. Já foi iniciada Isabel, a gravação. Deixa eu só confirmar aqui, já que você perguntou. Mas tá, já temos aqui 1 minuto de gravação. Vamos em frente. Então, pessoal, também a debênture constitui um título de crédito passível de execução direta, tá? Lembre que quando eu falo título executivo extrajudicial, a gente quer dizer que todos esses documentos, em geral formados fora do Estado, pela autonomia da vontade, eles são documentos aptos a ensejar a execução, assim como se fosse uma sentença, um acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ambos eles abrem a possibilidade de acesso à função jurisdicional executiva, tá? Sobre estes títulos de crédito, títulos cambiais, títulos cambiaformes, é importante a gente ressaltar que todos eles possuem um prazo de prescrição da ação cambiária de 3 anos, tá? Salvo o cheque, que possui um prazo de prescrição ainda menor, que é um prazo de prescrição de 6 ou 7 meses, a depender, né, de onde tenha sido emitido o cheque, se na mesma praça ou se em praça diferente. Só que a gente preciso ressaltar a vocês, certamente o professor de empresarial de vocês deve ter ressaltado, que isso que eu falo é o prazo prescricional da ação executiva, ou seja, é o prazo prescricional para que a gente possa promover a cobrança destes créditos representados por esses títulos cambiais e cambiaformes, através da execução direta, ou seja, da execução por quantia certa contra devedor solvente, tá? Mas ultrapassado esses prazos de 3 anos ou de 6 meses, não significa dizer que o crédito em si estará prescrito. Estará prescrita a ação executiva, a possibilidade de fazer tudo isso que nós estamos estudando aqui, que é promover a execução direta, tá bom? Agora, não impede que, a depender do prazo de prescrição de cada um, em regra 5 anos, você possa fazer uma ação ordinária de cobrança. Mas aí você perderia você perderia a ação de execução e precisaria se submeter, né, a uma ação de conhecimento, né, ou uma ação monitória. Não deixa de ser uma ação de conhecimento, tá bom? Inciso 2º, tá? Também é título de crédito a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, tá? Isso está no inciso 2º do artigo 784. E aqui ele contempla 2 documentos, né? A escritura pública, né, e o documento público, sendo que a escritura ela é espécie do gênero documento público. Então, na prática, bastaria falar com o documento público. Quanto ao documento público apto a ensejar a execução, ele é um documento... ele é um documento que requer apenas a assinatura do devedor. Basta que eu tenha uma escritura pública reconhecendo o direito a uma prestação, inclusive a obrigação de pagar a quantia certa, dar alguma coisa, ou fazer ou não fazer, isso é irrelevante, assinado pelo devedor, por aquele que assume a responsabilidade pelo crédito,
que ele constitui-se em título executivo extrajudicial, tá? Diferente dos títulos dos instrumentos particulares, que a gente vai tratar já adiante. E aí a gente precisa relembrar aqui uma coisa que eu falei em vocês, que os títulos executivos, como regra, devem ser apresentados no original. Essa é a regra, porque teoricamente cada cópia ensejaria a possibilidade de promover uma nova execução. Agora, a gente sabe que isso tem mudado muito com o trânsito, com o processo eletrônico, onde os documentos são apresentados em cópias, né? Porque o que eu tenho lá sempre é uma cópia, salvo os documentos formados eletronicamente, mas em geral todos eles são uma cópia. E eu preciso, e nos títulos de crédito, nos títulos executivos extrajudiciais, considerados como escritura pública, eu já não apresentava o original, porque o original sempre fica na serventia extrajudicial, ou seja, no cartório extrajudicial, no livro do cartório extrajudicial, aonde o documento aonde o documento está formado. Então, tudo aquilo que a gente tem, pessoal, relacionado à escritura pública, para quem tem uma certidão de nascimento, quem tem uma certidão de casamento, né? Quem tem uma escritura de um imóvel, qualquer um desses documentos, eles na verdade eles não são o original. O que vocês têm não é o documento original, porque o documento original é aquele que está lá, toda escritura pública, documento público, emitido por cartório de serventia extrajudicial, por cartório extrajudicial, ele vem lá, este documento está no livro A, no livro B, no livro C, página 34, ou seja, aquilo que você tem, a sua certidão de nascimento que você tem em casa, que você acha que é original, ela na verdade ela é ou uma cópia, ela é uma cópia ou um translado, né? Ou cópia ou translado, que é a forma através do qual a gente consegue retirar os documentos públicos dos cartórios, tá? Dos cartórios. Então, isso aqui só para fim de mostrar, por exemplo, aqui estou com aqui é uma procuração pública, né? Aí quando você pega essa procuração pública, ele vai dizer aqui para vocês, né, de que está guardada, tá aqui, ó, está guardada no livro tal, página tal. Então isso daqui, embora seja o original, entre aspas, o original, ele é o translado original, mas ele não é a procuração em si. A procuração está aqui, ó, livro 808P, folha 65, ato 59920. Então isso, na verdade, importante vocês terem essa visão prática, isso na verdade é um translado da certidão que está lá, né, do âmbito, que está lá na serventia extrajudicial. Beleza? Pessoal, fiquem à vontade qualquer hora para fazer pergunta, basta levantar a mão e vamos seguindo em frente. Ainda como instrumento, ainda como título executivo, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, tá? É por isso, pessoal, que quase todo contrato, ele vem assinar ao final com espaço para duas testemunhas assinarem, tá? E é engraçado, já aconteceu comigo algumas vezes, meu cliente me contratar, você faz um contrato super bem preocupado, bacana, seguro, aí o sujeito leva o contrato e não colhe a assinatura das duas testemunhas, tá? Não é que aquele contrato perca o valor, ele continua sendo um contrato, ou seja, um instrumento de contrato, um instrumento que formaliza a vontade das partes e representa o negócio jurídico, mas com uma testemunha ele não é título executivo, com duas são. E é importante dizer que as testemunhas não precisam ter participado das negociações, nada disso, não precisam ter visto as negociações, participado das negociações, nada disso. As testemunhas precisam apenas assinar, né, como testemunhas de que viram aquele contrato sendo assinado pelas partes, tá? Então, basta a presença das testemunhas. Não é necessário que a testemunha tenha participado das negociações em todos os contratos. Então, qualquer documento particular que reconheça o direito a uma prestação, que seja assinado pelo devedor e, além de ser assinado pelo devedor, seja também assinado por duas testemunhas, ele, em regra, ele constituirá um título executivo extrajudicial. Não importa a natureza da obrigação ali constante, tá? Sendo a obrigação a prestação, e aí você tem
alguns aspectos. Por exemplo, um contrato que tenha obrigações ilíquidas, a gente já viu que não será título executivo, não ensejará a execução. Porque a gente já viu que em líquidas mora non fit, que o título executivo extrajudicial precisa necessariamente ser líquido, certo e exigível desde o seu nascimento. Tá? Outro exemplo, você tem situações como o enunciado 233 da súmula do STJ, que diz que o contrato de abertura de crédito não constitui título executivo extrajudicial. Tá? Porque quando vocês assinam um contrato de abertura de conta em banco, quando ele vem com um cheque especial, né? Em geral, ele vai ser um documento escrito, particular, assinado por você e por duas testemunhas. Mas, neste caso, falta a certeza do quantum de habeato, falta uma liquidação, porque a liquidação do quantum ela é exclusivamente feita pelo banco. É o banco que detém acesso à sua conta corrente para ver créditos e débitos. Então, você pode, eventualmente, não ter concordado com o débito, com o quantum daquele débito por uma cobrança indevida, por uma cobrança de juros acima daquilo que foi pactuado. Então, a gente tem essas exceções, mas como regra, qualquer documento particular assinado pelo devedor e que possua assinatura de duas testemunhas, ela tem natureza de título executivo extrajudicial. Tá bom? A gente vai falar aqui, né, diga, Letícia. Pode falar. Existe algum requisito próprio para essas testemunhas? Por exemplo, a testemunha pode ou não pode ser contratada da empresa que está assinando, alguma coisa nesse sentido? Perfeita pergunta, excelente pergunta, Letícia. Os requisitos são aqueles requisitos de quem pode ser testemunha, quem está apto para a prática da vida civil, tá? Não precisa ser, você não tem as exigências, digamos assim, da testemunha judicial, né? Não tem as exigências da testemunha judicial. Então, por exemplo, um ascendente ou um descendente não pode ser testemunha no âmbito de um processo. Vocês estudaram isso em processo 2, tá bom? Mas ela pode ser, se maior capaz, ela pode sim ser testemunha de um contrato. Porque a testemunha contratual, ela precisa apenas ter os requisitos para a prática dos atos da vida civil. Então, eu posso, por exemplo, vender um imóvel a meus filhos, a um filho meu, não é inválido. Bom, e é muito comum que se eu fizer isso, para evitar questionamentos posteriores de levantamento legítimo, que você bote os outros filhos para assinar como testemunha. Isso é muito comum, entendeu? Isso é muito comum. Você falando uma situação que eu estava analisando recentemente, de um comodato, né, numa discussão de reintegração de posse de comodato, que foi uma casa emprestada para uma mãe, a mãe viajou e deixou com a filha. E a filha não quer reconhecer o comodato, só que ela assinou como testemunha. Então, a testemunha, para fins contratuais, ela precisa estar apta à prática dos atos da vida civil, não as mesmas características relacionadas à capacidade de ser testemunha no âmbito de um processo judicial, ou seja, não se aplica as hipóteses de suspeição da testemunha que ensejam e autorizam a contradita do depoimento da testemunha, que aí vocês sabem, havendo a contradita julgada procedente pelo magistrado, a testemunha será ouvida, né, como informante e não propriamente como testemunha. Tá? Agora, aplicam-se os impedimentos de testemunhar no que concerne a capacidade dos atos, ou seja, precisa ser pessoa maior capaz. Beleza, Letícia? Pronto. Então, obrigada, professor. Nada, estamos aqui. Sempre que precisar, conte com a gente. Ó, inciso 4. E aí a gente vai começar aqui a ver, pessoal, uma série de outros contratos. Desde instrumentos genéricos, como está aqui previsto no inciso 4º, que aqui é qualquer instrumento, como contratos específicos, como a gente vai ver mais adiante, o contrato de caução, o contrato de garantia. Tá? Então, todos os demais contratos, isso é importante, que todos os demais contratos que estão previstos especificamente como título executivo extrajudicial, ainda que formados em instrumento particular, dispensam a assinatura das testemunhas para que tenham eficácia executiva. Então, por exemplo, vou pegar um que não está no CPC, está em uma lei esparsa, que é a lei, o Estatuto da Advocacia.
Pelo Estatuto da Advocacia, ele diz especificamente que o contrato escrito de honorários advocatícios, ele possui eficácia executiva. Possui eficácia executiva. Então, significa dizer que o contrato de honorários advocatícios não precisa de duas testemunhas para ter eficácia executiva. Porque ele não está se adequando como tal no previsto no inciso 3º. O inciso 3º é que é qualquer documento particular assinado pelo devedor por duas testemunhas. O contrato de honorários está previsto na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Assim como o contrato previsto, os contratos, porque aqui ele fala em qualquer instrumento, não especificamente em um contrato, mas qualquer instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública ou por advogados privados dos transatores, constituirá um título executivo extrajudicial, tá? Constituirá um título executivo extrajudicial, tá bom? Então, nestes casos, onde, por exemplo, em um contrato as partes foram assistidas, respectivamente, cada uma delas por seus advogados, ou quando duas partes contratam um advogado único para ser procurador dos dois e fazer um contrato justo para os dois, este contrato, que está referendado pelos advogados das partes, ele dispensa a assinatura de duas testemunhas. Porque o que caracteriza o tipo, o que tipifica o instrumento como documento apto a ser considerado título executivo extrajudicial é que ele seja particular e que seja referendado pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, tá bom? Lembrando aqui que este tipo, ele será considerado título extrajudicial se não for levado à homologação. Porque vocês lembram, né, que lá no CPC, né, no artigo 515 do CPC, tá? A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza constitui título executivo. Constitui título executivo extrajudicial. Lembram disso? Me perdoe, judicial. Então, se a transação referendada pelo advogado, né, pelo advogado das partes, for levada à homologação judicial, ela será título executivo extrajudicial. Se não for levada à homologação extrajudicial, ele será título executivo extrajudicial. Então, ele formado extrajudicialmente e mantido sem homologação, título extrajudicial, na forma do 784, inciso 4º. Levado à homologação judicial, ele passa a ser título executivo judicial na forma do 515, tá bom? Na forma do 515. Beleza até aqui, pessoal? Então, vamos seguir adiante, tá? Título 784, inciso 5. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia. E esses contratos, pessoal, eles podem ser, este contrato pode ser público ou particular. Porque, por exemplo, se se trata de uma hipoteca, a hipoteca vocês sabem que é um direito real imobiliário. E como tal tem que ser realizado por escritura pública. Já o penhor, que é um direito real de garantia de bem móvel, o penhor dispensa a escritura pública. Então pode ser formado por instrumento particular. Então seja uma escritura pública, de hipoteca ou de penhor, que também pode, aquilo que a lei autoriza seja feita como instrumento privado, pode ser feito como público, não tem problema nenhum. O que não pode é o oposto, ou seja, você pode fazer um penhor por escritura pública, mas você não pode fazer uma hipoteca por instrumento particular, tá? Mas num caso ou no outro, eu não preciso de assinatura de testemunhas e a natureza do título executivo advém especificamente de ser ele um contrato em garantia, tá bom? Aqui eu só quero lembrar vocês que a gente está falando, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Aí eu quero pegar esse finalzinho aqui, garantido por caução. Porque hipoteca, penhor, anticrese são hipóteses, ou outro direito real de garantia, como a alienação fiduciária, são hipóteses, né, são espécies do gênero caução.
Porque a caução é o termo jurídico para designar o instituto da garantia. E essa garantia pode ser uma garantia real, que é aquela que recai sobre um bem específico, a hipoteca de um imóvel, o penhor de um bem móvel, ou a garantia, ela pode ser o que a gente chama de pessoal ou fidejussória. É quando a garantia não está em um bem. Na hipoteca, eu dou um bem imóvel, em garantia do pagamento de uma dívida. E quando eu assino como fiador, e a gente já estudou fiador, um pouco sobre fiador quando a gente estudou responsabilidade patrimonial, tá bom? Eu estou dando como garantia, quem dá a garantia é a pessoa com todo o seu patrimônio, tá bom? Então, significa que na hipoteca eu individualizo a garantia que recai sobre um bem específico. Na fiança, a garantia, ou no aval também serve para isso, a garantia é prestada pela integralidade do patrimônio do fiador. Eu posso penhorar e executar qualquer bem do fiador. E se eu dou um imóvel em hipoteca, eu só posso executar aquele imóvel hipotecado. Não posso ir para outros bens do garantidor hipotecário, tá bom? E no fiador eu posso. Você se pergunta, Maurício, qual é o melhor tipo, qual é a melhor garantia, qual a melhor caução? Depende de quem está dando. Se você for pedir, por exemplo, minha, é melhor você pegar um imóvel. Mas se você for pedir de Bill Gates ou de Mark Zuckerberg, é melhor pegar a fiança deles, né? Porque como são bilionários, certamente eu tenho muito maior liquidez de achar os valores lá. Então a fiança ou a hipoteca tem essa garantia, né? E a gente precisa entender que ambos são contratos garantidos. Oi, Letícia. Eu só fiquei com uma dúvida agora em relação a essas garantias. Você disse que mesmo que ela seja prestada em um instrumento particular, não vai precisar de assinatura de nenhuma testemunha. Aquelas que podem ser prestadas por um instrumento particular, só relembrando. A hipoteca, por exemplo, como é garantia real imobiliária, precisa ser por escritura pública. Mas o penhor não. Mas num caso ou no outro, Letícia, está dispensado a assinatura de testemunhas para que se qualifique como título executivo extrajudicial. Aí, nesse caso, nem o contrato de garantia, nem o contrato principal vão precisar estar assinado por testemunha. Só o de garantia. O tipo legal é o de garantia. Entendeu? O tipo legal é a garantia. Se você tem um instrumento particular que tem diversas obrigações nele consignadas, entre eles a garantia é título executivo. Mas e o resto não. As outras obrigações não. Perfeito? Entendi. Entendi agora. Então, é exatamente isso. As outras É por isso certo. que, em geral, para que a gente não corra risco, os contratos vêm sempre com 2 testemunhas. Certo. E a outra coisa, quando você falou da caução, você disse que é um tipo genérico de garantia, assim, mas eu não entendi se a caução alcança também a garantia pessoal. As garantias pessoais também são caução? E a caução é gênero. Quando você ouviu falar caução, a caução ela pode ser, obviamente, externada como em sentido amplo e sentido restrito, tá bom? Mas a caução que nós estamos falando aqui, a caução que o inciso 5º do artigo 784 fala, é caução caução lato sensu, caução em sentido amplo. O que é caução em sentido amplo? Caução em sentido amplo é igual a garantia. É a mesma coisa que eu dizer, contratos de garantia. As cauções ou as garantias como gênero subdividem-se na espécie garantia real e garantia pessoal. Ambos são caução. Quando eu, por exemplo, concedo uma hipoteca, essa hipoteca é uma garantia real sobre bem imóvel. Quando eu concedo um bem em penhor, isso é uma garantia real sobre bem móvel. Ambas são subespécies da espécie garantia real. E a garantia real é uma espécie do gênero caução. De outro lado, eu tenho as garantias pessoais. A garantia pessoal, fiança, aval, são subespécies
da garantia pessoal, da caução pessoal, que espécie do gênero caução, seja caução no sentido de garantia. Entendeu? Entendi. Obrigada. A gente tem, mas considerando a polissemia, né, que existe como regra dos institutos jurídicos, a caução também pode ser utilizada como garantias específicas do termo caução. Então, caução em sentido estrito, Letícia, por exemplo, o pagamento de uma quantidade específica de aluguéis relacionados ao contrato de locação. Tá? Relacionados ao contrato de locação. Então, no contrato de locação, você tem, é muito comum, inclusive é previsto especificamente na Lei 8245, que é a lei do inquilinato, como uma das formas de garantia a caução, que seria a entrega de uma quantidade prévia de respectivos aluguéis para garantir o adimplemento da prestação. Tá? Então, esse seria caução em sentido estrito, mas o que eu estou me referindo aqui é caução em sentido amplo. Beleza, Letícia? Beleza, obrigada, professor. Nada. Diga, Bruna. Bom dia, professor. Era minha dúvida nesse sentido mais da de Letícia, porque eu não consegui entender, porque se hipoteca, penhor de crédito são espécies de direito de caução, porque aqui no dispositivo viria primeiro hipoteca, penhor de crédito e depois aquele garantido por caução, e não só, entendeu? A expressão. Pelo mesmo motivo que em diversas outras situações, o CPC é redundante, tá? Ele está sendo redundante. Mas esse termo garantia, aqui entendido, é caução. Vamos lá para o texto específico da lei, tá? O contrato, tá aqui, o contrato garantido por hipoteca, penhor anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. E aquele garantido por caução, tá? Mas este termo caução, ele em sentido amplo implica isso. Beleza? É assim que tanto a doutrina quanto a jurisprudência trabalham. Beleza, professor. Então, viva. Voltemos aqui. Sigamos adiante. Inciso 6. Sexto, eu quero terminar isso daqui antes de 7h50, para a gente poder entrar em exigibilidade, que é muita coisa também. Então, vamos lá. O contrato de seguro de vida em caso de morte. Aqui é interessante, né? Aqui são aqueles lobbies que a gente tem muito. É uma pena que não sejam... que o Instituto do Lobby no Brasil ele não seja regulamentado, porque de fato ele existe. Existe. Em todos os setores, tanto nos setores empresariais como nos setores sociais. E aqui é um caso dos setores empresariais, porque o contrato de seguro, né, no CPC de 73, era o contrato de seguro de vida ou invalidez. Né, era um contrato de seguro de pessoa, que eram considerados títulos executivos extrajudiciais, onde você precisa apresentar apenas a apólice. Com o CPC de 2015, excluiu-se do tipo contrato de seguro, como título executivo extrajudicial, qualquer seguro de pessoa. E passou a ser exclusivamente o seguro de vida, que é previsto no caput do 757 do Código Civil, e em caso de morte, ou seja, em caso de invalidez permanente, não é título executivo extrajudicial, a não ser que ele se enquadre em outro tipo legal. Por exemplo, se o contrato tiver assinatura de 2 testemunhas. Não tendo a assinatura das testemunhas, como de regra não tem os contratos de seguro, porque os contratos de seguro são representados pela apólice. A apólice é o documento que você recebe como representativo do contrato de seguro. Ele, em geral, não tem testemunhas, né? E aí, todas as apólices de seguro, em geral, não são título executivo. O único que recebeu essa proteção legal no CPC de 2015 é o contrato de seguro de vida em caso de morte. Ou seja, não é o contrato de carro, de seguro de carro, contrato de seguro residencial, o contrato de seguro de saúde, nada disso constitui, se não tiver enquadrado em outro tipo, em título executivo extrajudicial. Tá bom? Vamos adiante. Inciso 7º. Contrato decorrente de foro e laudêmio, tá? Foro e laudêmio são institutos que são vinculados
essencialmente a Enfiteuse, que é um instituto jurídico extinto no Código Civil de 2002, mas que, extinto no Código Civil de 2002, mas que o Código Civil não extinguiu as enfiteuses existentes à época, tá bom? As enfiteuses existentes à época, todas elas perduram. Então, por exemplo, aqui em Salvador, toda esta região da Barra, Graça, Vitória, onde fica a Faculdade de Direito, toda ela é de terreno chamado terreno foreiro, ou seja, terreno constituído através de enfiteuse. Vocês não devem sequer ter estudado, é possível que o professor de civil de vocês tenha falado alguma coisa, mas vocês não devem ter estudado o Instituto da Enfiteuse. Mas a enfiteuse era uma forma que você tinha de conceder a propriedade, a propriedade útil a pessoa e ficar consigo com a propriedade, com a chamada nua propriedade, com a propriedade nua. É o que acontece muito nos imóveis relacionados à igreja. Então, toda essa região da Barra, Graça, Vitória, os imóveis, os no proprietário desse imóvel é o Mosteiro de São Bento da Bahia, é a Igreja Católica, né? É a Igreja Católica, onde as pessoas deixavam por herança esse patrimônio para a Igreja, esses bens imóveis para a Igreja Católica, na busca de indulgências, buscando ir para o céu. E aí a Igreja Católica, né, existia à época o Instituto da Enfiteuse, a Igreja Católica concedia, vendia esses terrenos, vendia a propriedade útil, aí, ou seja, o proprietário útil ele pode usar, gozar, dispor livremente, vender a terceiros, porque o enfiteuta guarda para si dois direitos: o direito de recebimento do foro, que é uma prestação que se paga anual de forma fixa e invariável, e o laudêmio, que constitui um percentual do preço em cada vez que a propriedade é vendida, tá? E o Instituto também do foro e do laudêmio são vinculados aos terrenos de marinha. Se algum de vocês aí tem ilha, né, espero que, se tiverem, me convidem para a gente fazer um churrasco na ilha de vocês. Os proprietários de ilha pagam laudêmio, tá? Pagam foro e pagam laudêmio, que também nos terrenos de marinha são instituídos, assim como nas enfiteuses, as figuras do foro, que você paga anualmente, e o laudêmio. Beleza? Sigamos adiante. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas de condomínio. Assim como o foro e o laudêmio, que são rendas imobiliárias, mas que decorrem de um instituto real, que é a enfiteuse, né? Ou de um instituto real, que é a ocupação de terreno de marinha. Os contratos de locação também geram rendas imobiliárias, só que com uma diferença: os contratos de locação constituem-se em direito pessoal e não real. Não é direito real, é direito pessoal, tá bom? Mas os valores relacionados, os valores de aluguel e os encargos previstos em contrato de locação, como a obrigação de pagar condomínio e IPTU, constituem-se em títulos executivos extrajudiciais. Eles não precisam, a rigor, das duas testemunhas. É muito comum que nos contratos de locação você inclua as duas testemunhas, mas eles não precisam, tá? Porque são título executivo como tal. Só existem aqui algumas ressalvas que a gente precisa fazer, tá? Primeiro, na execução, em princípio, eu não posso cobrar prestações vincendas. É por isso que é muito mais raro a execução, do contrato. É mais comum que a gente exerça a ação de despejo, né? Que é uma ação executiva lato sensu, é uma ação que busca o desapossamento ao mesmo tempo e a cobrança de aluguéis, né? Porque na ação de despejo eu posso cobrar as prestações de aluguel vencidas e também cobrar as prestações que forem se vencendo e forem inadimplidas ao longo do contrato, tá? Então, em princípio, eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, quando eu falar no inciso 10, que são as taxas de condomínio. E segundo,
este contrato pessoal, contrato pessoal, tá? Que existe entre o locatário e o locador. E se o locatário, por ele, assume os deveres de pagar IPTU e os deveres de pagar condomínio, eu, locador, quando fui entrar com a minha execução, posso cobrar estes créditos. Mas este meu contrato pessoal, ele não se opõe à Prefeitura Municipal de Salvador. Ou seja, se meu locatário não pagar o IPTU, a Prefeitura pode cobrar de mim, proprietário, não ficando vinculado de eu virar para a Prefeitura e dizer, não, mas eu tenho um contrato de locação e quem deveria ter pago é o locatário. Então, promova a execução fiscal contra o locatário. Isso não se opõe, tá? Isso não se opõe. Nem no caso da taxa de condomínio, que é obrigação repersecutória, nem mesmo naquilo que concerne aos créditos decorrentes de IPTU. Tá bom, pessoal? Oi, Karina, pode falar. Professor, é possível entrar com a ação de despejo e a execução daquilo que já venceu em relação a alguns bens que a pessoa já pode adiantar para pagar? Se você não promover pedidos litispendentes, sim. Então você pode, por exemplo, entrar com uma execução de aluguéis para cobrar os valores relativos às parcelas vencidas e com outra causa de pedir entrar com ação de despejo. Tá bom? Mas você não pode cobrar lá e aqui, ou seja, no despejo e na execução. Perfeito, beleza. Então, viva. Sigamos adiante. 784, inciso 9. A certidão da dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei, tá? Essa daqui é a CDA, é o que autoriza a cobrança via execução fiscal. Então, vocês vão desdobrar isso, o grupo de execução fiscal certamente vai desdobrar isso, mas aqui eu quero dizer que esse é um título executivo um pouco diferente dos demais. Todos os outros títulos executivos que a gente estudou até aqui, o devedor, o executado, o devedor, ele voluntariamente quis se obrigar e voluntariamente quis constituir contra si um título executivo extrajudicial, tá? Todos eles são formados integralmente no âmbito da autonomia da vontade. A CDA não. Mas a CDA é um título formado no Estado. Ele é um título extrajudicial, porque não é formado no Estado juiz, mas é um título formado no âmbito do Estado execução, do Estado administração, beleza? E, neste caso, não pode o executado dizer eu não vou aceitar a formação da CDA, mas ele tem o direito de, com respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de, no âmbito do processo de formação da CDA, se manifestar para que a administração leve em considerações, e a administração é obrigada a cumprir, como a gente sabe, a legalidade. Tá bom? Mas a gente vai desdobrar isso aí em execução fiscal para vocês. 784, inciso 10. Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovado em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovados. Beleza? Este título de crédito, ele não se confunde com o que a gente viu no inciso 8º, que são as rendas imobiliárias decorrentes de contrato de locação. O contrato de locação é um documento particular, né, entre o locador, que pode até nem ser o proprietário, mas em regra é o proprietário, e o locatário, tá? Aqui é uma obrigação institucional, que é uma obrigação que nasce da relação condominial, tá? Essa relação não é uma relação propriamente contratual, e sim institucional, tá? E, como tal, por exemplo, eu não posso opor o contrato de locação. O condomínio pode cobrar. No que concerne a jurisprudência das cobranças de condomínio, algumas coisas são interessantes. Não há questões ainda pacificadas, mas há muita jurisprudência que aceita que você possa cobrar do morador e do proprietário, tá? Então, ou seja, se eu tenho um contrato de locação, se eu tenho um contrato de comodato emprestando a alguém, tem jurisprudência que aceita a possibilidade de que você cobre dos dois. Você pode cobrar do proprietário pela relação institucional e pelo locatário que se usufrui da coisa comum do condomínio, tá? Outra coisa, há quem defenda, inclusive Alexandre Câmara é um dos doutrinadores que defende isso,
de admitir, Karina, a cobrança de créditos vincendos na execução dos créditos condominiais, das taxas de condomínio ordinária e extraordinária. Né? Ele é uma das pessoas que defende, porque, de fato, essa inserção do direito à cobrança dos créditos condominiais, ela termina sendo, de certa forma, um pouco inócua do ponto de vista prático. Por quê? Porque você pode também cobrar os créditos de condomínio independente do valor nos juizados especiais. E os juizados especiais são uma via de acesso rápida. E é uma via de acesso, além de rápida, ela é uma via de acesso gratuita em primeiro grau de jurisdição. Então, termina que na prática, muito poucas pessoas optam por terminar, muito poucos condomínios optam por terminar promovendo a execução direta do crédito condominial, porque você tem essa divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de incluir na execução parcelas vincendas e também, né, porque você tem custas, quando nos juizados você pode litigar em primeira fase sem custas. Vamos adiante. 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativas a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Tá? Lembrem que este título de crédito não se confunde com o título de crédito referente aos emolumentos homologados. Ó, tá vendo aqui? 515, inciso 5. E aqui eu estou falando 515, inciso 5, título extrajudicial. Tá? Me perdoe. 515, título judicial. Então, ó, crédito do auxiliar de justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 515, 5, título judicial. 784, inciso 11, ó, as certidões por serventia notarial de relativos a valor de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos praticados. Qual a diferença de um ou de outro? A homologação judicial, tá? Então, se você tem uma custa, as custas são previstas em lei, tanto as judiciais como as extrajudiciais. Então, se você entra, por exemplo, com uma apelação, você vai ter que pagar as custas. Se eventualmente você pagou as custas com cheque e o cheque voltou sem fundo, né, o Estado vai poder lhe cobrar dessas custas. Viu? E vai poder lhe cobrar com execução judicial, título judicial. Se eventualmente o juiz fixou honorários de perito em R$10.000 e você não pagou o perito pode promover a execução judicial dos seus honorários, porque foram homologadas pelo juiz. Mas se você vai no cartório fazer uma procuração, como eu mostrei para vocês, ou se você vai no cartório fazer uma escritura de compra e venda e eventualmente não paga as custas, essas certidões das custas, elas não pagas, ela servirá como título executivo extrajudicial. Tá? E aí o tabelião ou o notário, né, ou o registrador poderá promover a execução das custas não pagas. Oi, Ítalo. Professor, bom dia. Minha dúvida é a seguinte, nos honorários aí que o senhor citou, periciais, no processo, né, judicial, o senhor falou que pode ser cobrado por meio da execução, né? Isso. Aí ela seria autônoma ou pode ser dentro do próprio processo onde foi feita essa perícia? Se não atrapalhar, pode ser feito dentro do próprio processo, mas em geral é feito de forma autônoma, para não atrapalhar. Tá? Aí o juiz manda distribuir por dependência e fica vinculado por dependência àquele processo. Porque, estando a depender da fase, é inviável que você promova a cobrança dos honorários de perito no âmbito do mesmo processo. Entendeu? Como regra, é fora do processo. Certo, obrigado. De nada aí. Então, vamos seguir adiante, pessoal. Inciso 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa de lei, atribuir força executiva. E aí você tem, doutores, uma infinidade de títulos executivos. Cada um que tem seu lobby, seu poder de pressão no Congresso, tem o seu. Quem não tem lobby, não tem pressão, não vai ter título executivo. É mais ou menos assim. E aí eu tenho aqui uma infinidade. Cédula de crédito rural pignoratícia, rural hipotecária, rural pignoratícia hipotecária, nota de crédito, nota promissória rural, duplicata rural,
crédito industrial, letra imobiliária, cédula hipotecária, cédula de nota de crédito de exportação, crédito de alienação fiduciária em garantia, crédito da Previdência Social, prêmio do contrato de seguro. Ou seja, o prêmio do contrato de seguro é título executivo, mas o valor do seguro não. O prêmio é o que o segurado paga, entendeu? Mas aquilo que ele tem direito a receber em caso de ocorrência de sinistro, não é. Honorários de advogado, multas aplicadas pelo CAD, boletim de subscrição de ações, ou seja, das SAs, e por aí vai. Aí você tem aqui ó, um amplo rol, eu não vou ler todos, eles estão lá à disposição de vocês. Beleza? Vamos lá, galera, vamos adiante. Vocês têm alguma dúvida sobre título executivo extrajudicial? Sobre título judicial nesse momento? Então, ó, a gente vai... Oi, Karina, pode falar. Eu fiquei só curiosa, até coloquei lobby das seguradoras, porque é impressionante, né? Quando é para receber executivo, extrajudicial, quando é para fazer a parte, a obrigação dela, aí você tem que ter o cognitivo. Exatamente. E aí você tem sempre fundamentos jurídicos relevantes, né? Porque direito, ele serve para isso. E aí você vai no sentido da comprovante, da necessidade de apuração, de eventual fraude, etc, etc. E por aí vai. Mas é isso daí mesmo, tá? Mas vamos lá, seguindo adiante aqui. Então, ó, pessoal, capítulo 4, os requisitos necessários para execução. A gente fechou aqui a seção 1 do título executivo, que a gente tratou do extrajudicial e do judicial. Agora a gente vai para a seção 2, que fecha o capítulo 4 do CPC, do livro 2 do CPC, que é da exigibilidade da obrigação, tá? Da exigibilidade da obrigação. Então, vamos lá. Enquanto que o título executivo é o que a gente chama de requisito formal ou legal, a exigibilidade, né, ou inadimplemento constitui o requisito prático ou substancial. Prático ou substancial. É assim que a doutrina designa, tá? Então, a exigibilidade está atrelada aos elementos do crédito. O inadimplemento é uma situação de fato, ou seja, é uma situação que está fora do título. Ela não está prevista no título, tá? O inadimplemento é aquele fato da vida, ou ato, né? Ou fato ou ato jurídico, né? Que torna a obrigação exigível em caso de seu inadimplemento, tá? Em caso do seu inadimplemento. Então, é a conduta ilícita do devedor, sem ter havido o inadimplemento, você não pode começar a execução, tá? Você não pode começar a execução. Eu já falei com vocês que do inadimplemento, a gente pode acarretar consequências diretas do inadimplemento para ensejar, para facilitar, para buscar estimular os devedores a que arquem, a que sejam adimplentes. A gente tem muito no nosso ordenamento, e estão usando muito no CPC 2015, muito na execução hoje, a figura das sanções premiais, né? Ou mesmo das sanções por inadimplemento. Então, hoje, pelo nosso sistema, por exemplo, você tem diversas vantagens para o adimplemento da obrigação antes que se inicie a fase executiva. Então, nos títulos judiciais, por exemplo, no cumprimento de sentença, a gente vai ver, né? De que se você é intimado para pagar o valor do cumprimento de sentença e não o faz, incide multa de 10% e mais honorários advocatícios de 10%. E se você pagar nos 15 dias, você terá a isenção dos honorários advocatícios e da multa dos 10%. Então, ou seja, o sistema ele diz, olha, se você pagar aquilo que você deve fundado em título judicial, você terá, você não pagará mais 20%. Mas se você ficar inadimplente, você passa a pagar 20%. E na execução de título extrajudicial também tem esse incentivo. Se você é citado, porque na execução de título extrajudicial a gente é citado, não intimado, porque você está formando ali o processo, né? Para pagar no prazo de 3 dias, que é o prazo de pagamento da execução por quantia certa, você pagará metade dos honorários advocatícios fixados.
metade dos honorários advocatícios fixados. Então você tem essa estrutura, tem sido muito utilizado, pessoal, a congregação de técnicas de execução direta com execução indireta, seja com a aplicação de sanções para aumentar a aplicação de sanções para tornar o inadimplemento mais doloroso, seja a utilização de sanções premiais para reduzir alguns encargos para aqueles que pretendem promover o adimplemento. Tá? O mesmo se aplica nas execuções para entrega de coisa e obrigação de fazer ou não fazer. Quando o juiz licita para cumprir, ou lhe intima para cumprir, se for título judicial, cita se for extrajudicial, intima se for judicial, né? Se for judicial, nas obrigações para entrega de coisa e obrigação de fazer ou não fazer, ele, em princípio, deve arbitrar uma multa pelo descumprimento, independente da adoção de outras técnicas. Beleza? Mas, para que a gente entenda isso aqui e vá fechando aqui um pouquinho a cabeça, né? A exigibilidade, que é essa característica da obrigação do título, ela permite a execução quando a obrigação foi inadimplida. E o inadimplemento é essa conduta ilícita de não cumprir a obrigação no prazo e forma devidos. Tá bom? Prazo e forma devidos. Inadimplemento e liquidez do título. Eu já falei com vocês sobre isso, de que nos títulos executivos extrajudiciais, eu preciso que os títulos sejam líquidos ou não são títulos. O título executivo extrajudicial, se coincidir com o tipo legal, vamos pegar aquele que a gente mais é usado, o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Se ele, por exemplo, constituir uma obrigação ilíquida, reconhecer a obrigação ilíquida, ele não será título executivo. Já os títulos judiciais, a gente já viu que os títulos judiciais não perdem a característica de título executivo, mas antes de praticar os atos de expropriação, de agressão do patrimônio, antes de promover esses atos, eu preciso fazer aquela fase de liquidação, ou seja, é uma fase pré-executiva, já dentro, lato sensu, do que seria a função executiva, mas pré-executiva de natureza cognitiva para proceder à liquidação. Beleza? Mas já falei muito isso lá atrás, vamos passar adiante. Uma coisa que eu preciso tratar com vocês também, e aí a gente vai deixar para tratar isso em profundidade quando a gente for falar de, entre aspas, as defesas do executado, que não são propriamente defesas, são ações, naquilo que se refere à inexigibilidade passível de ser conhecida no âmbito da execução, quando o título judicial ele é fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Como a gente está estudando exigibilidade, eu quero trazer para vocês. Então, o artigo 525, nos parágrafos 12 a 15, ele regra esta inexigibilidade a posteriori. E ela trata, inclusive, das hipóteses em que eu posso arguir isso na própria impugnação ao cumprimento de sentença e as hipóteses que eu preciso propor ação rescisória a depender de quando o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade. Então, se eu tenho uma decisão judicial, um acórdão, cujo fundamento da condenação é pautado numa lei que o Supremo reconheceu como inconstitucional, já reconhecia à época como inconstitucional, para ser mais preciso, eu não precisarei nem propor uma ação rescisória. Eu posso arguir a inexigibilidade deste título, dentro da própria execução através da impugnação. Mas é só uma notícia para vocês, porque a gente vai tratar disso de forma mais minuciosamente quando a gente tratar de impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma das modalidades de oposição à execução. Vamos adiante. Conceito de inadimplemento. Tá? Eu quero separar com vocês aqui o conceito de inadimplemento do direito e obrigações do conceito de inadimplemento como requisito do processo executivo. Tá? Em um e em outro eu vou ter um credor insatisfeito. Mas para fins de execução, só alguns débitos não cumpridos é que são passíveis de serem considerados inadimplemento como requisito da execução. Então, no direito das obrigações, o inadimplemento é o não cumprimento da obrigação certificada. Ou seja, tendo a obrigação certificada, o não cumprimento gera o inadimplemento. O inadimplemento pode se dar por ato voluntário da parte devedora, ou seja, culpa ou dolo,
ou por ato estranho à vontade do devedor, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Nos dois casos eu tenho um credor insatisfeito. Nos dois casos eu tenho, em tese, um inadimplemento. Né? Eu tanto tenho um inadimplemento, que é o não cumprimento da obrigação, se eu não quis pagar, como eu tenho um inadimplemento da obrigação, se eu não pude pagar por conta da força maior. Ou seja, eu vendi o carro para entregar amanhã, aconteceu um terremoto e o carro foi destruído por esse terremoto. Bom, nos dois casos eu tenho inadimplemento, eu não vou poder entregar o carro. Tá? Então, para os direitos das obrigações, devemos os casos ao inadimplemento. Para efeito de configurar pressuposto de execução, devemos considerar somente o primeiro caso. Ou seja, o que permite a execução é somente o inadimplemento que pode, de alguma forma, ser imputável ao devedor. De alguma forma. Então, por exemplo, é possível que haja, Maurício, inadimplemento apto a ensejar a execução, no caso fortuito ou força maior, somente se eu já estiver em mora. Somente se eu já estiver em mora. Então, se Ítalo, por exemplo, comprou o carro em minha mão e ficou acertado no contrato que a gente fez, de que eu deveria entregar, assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, que eu deveria entregar o carro hoje, mas eu não entreguei hoje, né? Eu tinha um casamento para ir, disse, eu não vou entregar para Ítalo hoje, não. Eu tinha dito que vou entregar hoje, mas vou resolver entregar amanhã. Ou entregar depois de amanhã. Eu vou fazer uma viagem, eu preciso fazer essa viagem, não comprei o carro novo, eu vou descumprir isso para Ítalo, ele não vai ficar chateado não, que eu vou entregar 3 dias depois. Eu estava em mora. Eu estando em mora, isso é de alguma forma imputável a mim. Tá? Então, o requisito do processo executivo é apenas o inadimplemento imputável ao executado. Ó, imputável ao executado. O inadimplemento excusável ou inimputável não enseja a execução. Tá? O artigo 580 do CPC 73, que não tem correspondente no CPC 2015, mas dava uma boa ideia. É um artigo meio doutrinário, né? Considera-se inadimplente o devedor que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido pela sentença, ou obrigação que a lei atribuir eficácia do executivo. Tá bom? Então, a primeira ressalva que a gente faz é isso, que o inadimplemento tem que ser um inadimplemento não imputável. A gente tem também, pessoal, espécies de inadimplemento que possuem consequência nas técnicas executivas. Tá? Então, eu tenho o inadimplemento absoluto, o inadimplemento relativo, inadimplemento antecipado e inadimplemento ruim. Cada um deles tem um regime jurídico distinto. O que é o inadimplemento absoluto? O inadimplemento absoluto, pessoal, é aquele inadimplemento que, depois de ocorrida a mora, torna-se impossível o cumprimento da obrigação. A obrigação, cumprir aquela obrigação, passa a ser impossível. Por exemplo, isso acontece sempre nas obrigações de não fazer. Tá? Se eu tinha uma obrigação que lhe impedia, por exemplo, de dar determinada declaração e você deu, esqueça. Você não pode mais desdizer o que você disse. Um outro exemplo, o exemplo que eu brinquei com vocês da festa de formatura. Se vocês contrataram a Anitta para a festa de formatura de vocês e no dia da formatura a Anitta não apareceu, acabou, vocês não vão ter a mesma formatura de novo. Né? Nestas hipóteses, são as hipóteses que a gente chama de inadimplemento absoluto, eu não tenho mais como cumprir a obrigação específica. Lembra que a regra é a obrigação específica, que a obrigação deve ser cumprida tal qual foi pactuada? Então, nestes casos de inadimplemento absoluto, a obrigação específica não é mais passível de adimplemento. Eu não tenho mais como fazer o cumprimento da obrigação específica. Eu terei que resolver este inadimplemento, a execução terá que ser resolvida por perdas e danos. Beleza? Nasce com o inadimplemento absoluto uma nova obrigação, que é a obrigação de indenizar e resolver em perdas e danos. Bom, o inadimplemento relativo é o que acontece na maioria dos casos, onde eu só tenho uma mora, né? E enseja a execução forçada. Então, se eu tinha que entregar a Ítalo o carro e não entreguei, Ítalo pode promover a busca e promover a execução e requerer uma medida de busca e apreensão, para que o carro seja retomado da minha posse e entregue a ele. Então, enquanto o carro não for destruído, eu estou no inadimplemento relativo e ele pode ser executado. Se eu tinha
uma obrigação de pagar a Carina R$10.000 e não paguei a Carina R$10.000 na data prevista, né? Eu estou em mora, eu tenho inadimplemento relativo, mas ela pode me executar especificamente na mesma obrigação. Especificamente na mesma obrigação, né? Para que eu pague aquilo que eu devo. Tá? Isso é o mais comum. Inadimplemento antecipado é um levantamento, na verdade é uma tese que é trazida por Araquém de Assis e outros doutrinadores, né, que objetiva reconhecer, com base na eficácia da execução, a possibilidade de execução antecipada. Observe que eu estou falando de inadimplemento antecipado, que não se confunde com vencimento antecipado da obrigação. Tá? O que é o vencimento antecipado da obrigação? O vencimento antecipado da obrigação é quando eu estipulo contratualmente, ou quando a lei estipula a possibilidade de que dívidas ainda não vencidas, dívidas futuras, possam ser consideradas antecipadamente vendidas. Então isso é muito comum, por exemplo, em contratos de trato sucessivo. Tá? Eu fiz uma compra e venda com Carolina para pagar em 24 prestações. E a gente bota lá um contrato. Olha, Carolina, se você ficar inadimplente por 3 prestações consecutivas, eu considero que todas as prestações estão vencidas. Então, se Carolina pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, mas na quarta não pagou, na quinta não pagou e na sexta não pagou, por contrato, eu posso considerar que estão vencidas a 7ª, 8ª e assim por diante até a 24ª. Isso é perfeitamente possível. Isso enseja a execução, não tem dúvida. Outro exemplo. Se a empresa, se em desfavor de uma empresa é decretada a falência, a lei determina que todas as obrigações vincendas, elas são antecipadamente vencidas e eu promovo a execução coletiva. Lembrem que o processo de execução é falência. Né? A gente não vai estudar aqui, mas o processo de execução é falência. Falência é execução universal. Então eu considero antecipadamente vencida todas as dívidas. Não é, e quando eu tenho o vencimento antecipado, eu tenho o inadimplemento. O vencimento antecipado gera o inadimplemento. O inadimplemento antecipado é de lege ferenda, uma tese que, entre outros, Araquém de Assis traz, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho sentido jurídico e ofende aos princípios da efetividade e diversos outros princípios próprios do processo de execução, eu ter que esperar o termo ou a condição quando eu sei que, do ponto de vista material, é impossível que a obrigação seja cumprida no prazo estabelecido. Então, um exemplo. Você comprou um apartamento na planta de um imóvel em incorporação, regime de incorporação. Quando você compra na planta, no regime de incorporação, você vai lá e o sujeito diz assim: olha, eu vou te vender a futura unidade 401 do prédio tal que eu vou construir. E eu tenho a obrigação de construir no prazo de 2 anos. 2 anos. Aí quando chega, e o prédio é um prédio de 25 andares, quando chega faltando 6 meses para a data da entrega, o prédio está na fundação. Do ponto de vista da engenharia, é impossível, mesmo que você trabalhe em turnos ininterruptos de 24 horas, você construir os 25 andares em 6 meses e promover todo o acabamento, toda a obra. Em situações como essa, onde seja factualmente impossível o adimplemento no prazo certo, Araquém de Assis, entre outros, defendem a possibilidade de você antecipar a execução. Você considera o inadimplemento antecipado, embora não tenha ocorrido a data, a condição ou termo, você considera o inadimplemento antecipado para garantir desde já a possibilidade de promoção, né, da execução. Mas isso não tem previsão legal, é uma construção do ponto de vista doutrinário,
que me parece absolutamente plausível, né? Mas de muito risco de ordem prática. Então, por isso, não é muito comum, você não tem jurisprudência consolidada sobre o assunto, mas vale a pena para vocês dar essa notícia aí. Tá? Por fim, é o adimplemento ruim. O adimplemento ruim é aquele adimplemento defeituoso. Tá? Defeituoso. É quando você cumpre a obrigação, mas não cumpriu a obrigação na forma do termo próprio, na forma do prazo próprio. E aí você tem duas opções. Você tanto pode fazer, a partir do adimplemento ruim, o nascimento de uma obrigação acessória, ou você pode promover a recusa da prestação para cobrança de execução específica. Então, imagina um contrato de promessa de compra e venda, que não havendo o pagamento das prestações, o vendedor tem o direito de escolher se retoma de volta o bem, ou se ele executa o crédito que falta acrescido da cláusula penal. Bom, então, ocorrendo uma situação como essa, ele tem essa possibilidade. Olha, eu vou cobrar o que falta mais a cláusula penal com obrigação acessória. Ou ele vira e diz, olha, como você não me pagou essa prestação, eu vou recusar as novas e quero de volta o meu bem. Tá bom? Isso está previsto, inclusive, no artigo 688. Né? O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumpriu a obrigação. Essa é a primeira parte do 788, que prevê especificamente o inadimplemento como requisito da execução. Tá? E aí a segunda parte do caput 788. Mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidas no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada. Tá? Ressalvado o direito de devedor embargado, isso é normal. Então, todas as vezes que, por exemplo, uma obrigação de dar 3 cavalos específicos, aí o devedor entrega 3 cavalos diferentes. Eu posso recusar o recebimento dos cavalos para promover a execução específica desse sentido. Beleza? Sigamos adiante. O inadimplemento, pessoal, pode ou não depender de prova específica. Digo já. Oi, Carol. Oi, professor. Não só sobre a questão anterior. O fato de ser ruim não tem um juízo de valor, ou seja, não teria que ter alguma coisa cognitiva de apresentação de prova e tudo? Isso ficará a decisão a critério do juiz. Tá? Observe como o CPC fala aqui, ó. Ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. Se eu tiver como comprovar documentalmente de que o adimplemento foi ruim, tá certo? Isso permitirá plenamente a execução. Mas o devedor pode embargá-la para defender que não defendeu, que a obrigação não foi adimplida de forma ruim. Tá? Se isso está previsto, Carol, num título extrajudicial, a liquidação é importante. Ou seja, ou eu liquido ou não liquido. Se isso está previsto no título judicial, sim, eu desenvolverei a eventual fase cognitiva, mas a análise daquilo dentro da própria execução. Beleza? Entendido? Então vamos lá. Em regra, eu preciso apresentar a prova do adimplemento. Quando você vai lá no CPC, o artigo 514, ele trata dos requisitos do cumprimento de sentença. E o 798, ele trata dos requisitos da petição inicial da execução. Tá? Petição inicial da execução. Bom, tanto o artigo 514 quanto o artigo 798, no inciso 1º, ele diz que a execução deve ser instruída com a prova do inadimplemento. Tá? Então, eu tenho que ter a prova do inadimplemento. Agora, não é todo inadimplemento que requer prova. Porque em alguns casos, é fato notório o inadimplemento. Por quê?
Porque o inadimplemento é o não adimplemento, é o não cumprimento da obrigação no termo ou na condição estabelecidos no título. E aí a gente tem uma diferença do que é termo e do que é condição. O termo, pessoal, é um evento futuro e certo. Eu prometo pagar a Carolina no dia 14 de abril. Dia 14 de abril é amanhã. Carolina, se propuser a execução hoje, não teve inadimplemento. Mas se propuser na segunda, tá? Considerando que sexta é feriado, se ela propuser na segunda, ela não precisa provar que quinta-feira foi 14. Porque é fato público e notório. Então, o termo dispensa a prova. Já a condição é evento futuro e incerto. Futuro e incerto. Eu faço a promessa de doação a Karina de um determinado carro quando ela se casar com meu sobrinho. Bom, eles são noivos. Eu faço por escrito isso. Então, eles são noivos. Pode casar ou pode não casar. Se Karina casar com meu sobrinho, eu, quando ela casar, ela prova o casamento e pode entrar com ação de execução para exigir que eu doe o carro. Então, como regra, o CPC estrutura que você tem que fazer a prova do inadimplemento. A prova do inadimplemento é comprovar que a obrigação não foi cumprida e essa obrigação é negativa, eu não provo, então eu não preciso dizer que eu não recebi, eu não preciso juntar o meu extrato da minha conta para provar que não receber, que Karina não precisa juntar o extrato da conta dela lá dizendo que não tem, porque eu posso ter pago em dinheiro, eu não posso não ter pago. Obrigação negativa não se prova, tá? E se for um termo, também não se prova, Mas se for uma condição, ela tem que juntar a prova da ocorrência da condição, a prova documental da ocorrência da condição, beleza? Só relembrando que existem alguns termos chamados termos impróprios que dependem de prova. Então, exemplo de termo impróprio, a morte, né? A morte é evento futuro, né? E certo, todos nós vamos morrer um dia, ponto. Contudo, eu não tenho dias adquém específico para minha morte, embora eu tenha dias adquém específico para o pagamento da obrigação, tá? Então a morte eu preciso pagar, tá? Então vamos lá. Em regra, o termo evento futuro e certo, pois inevitável, e dispensa a prova, né? Porque a própria regra de experiência comum e fatos notórios assim explicam. 374, primeiro, né? A mora é o que a gente chama de ex-ré, ou mora automática. Agora, excepcionalmente, alguns termos dependem de prova. Termos impróprios, como a morte. Os títulos cambiais, cuja ausência do pagamento prova-se pelo protesto solene. Então, por exemplo, a nota promissória para cobrar do endossatário, né? A duplicata dispensa. Mas os títulos que exigem o protesto, eu preciso provar a mora pelo protesto. E dependente de prévia interpelação judicial, tem algumas obrigações que a lei exige que eu prove a mora por interpelação. Crédito de mútuo do sistema financeiro de habitação, ou seja, financiamento imobiliário inadimplido, eu preciso de interpelação judicial. Crédito decorrente de falta de pagamento do preço após a entrega da coisa alienada, eu preciso também de interpelação judicial. Crédito decorrente de alienação fiduciária e garantia, a lei exige a prova via interpelação judicial. Vencimento antecipado, os exemplos de vencimento antecipado, né, que eu falei com vocês. Condição, evento futuro e incerto. Como regra, precisa ser provado, tá? E eu preciso ter uma prova documental, porque vocês, especialmente das execuções de título extrajudicial, onde vocês sabem que não há espaço para atividade cognitiva pretérita. De forma que eu posso até usar uma produção antecipada de provas, ou mesmo pegar uma prova emprestada. Mas eu preciso ter a prova de que a condição ocorreu. Se for uma condição, como eu falei, do casamento, ela é fácil, se prova documentalmente. Mas se for uma condição que dependa, por exemplo, de prova testemunhal, eu não posso promover a prova testemunhal na audiência. Mas nada impede que eu faça. Não posso promover prova testemunhal na execução.
Como regra, na execução não cabe, tá? Pode caber nos embargos, mas aí é na ação cognitiva de embargos, mas na execução não cabe. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma produção antecipada de prova para documentar a prova testemunhal que prove a condição e juntar aos autos da execução e assim instrumentalizar perfeitamente a minha execução. Tá bom? Acho que aqui a gente termina. É o último tópico. A gente tratar das obrigações bilaterais. Vamos lá. Tratar das obrigações bilaterais. Inadimplemento das obrigações bilaterais. Tá? O que é o inadimplemento, pessoal, das obrigações? O que é o inadimplemento das obrigações bilaterais? Deixa eu até apresentar o slide mesmo, como estava fazendo, que vai ficar melhor. O slide o que é o cumprimento das obrigações bilaterais? Não raro, os negócios jurídicos, eles são daquilo que a gente denomina, ou que possuem, obrigações bilaterais. Ou seja, é muito comum de que no mesmo negócio jurídico, eu seja, ao mesmo tempo, credor e devedor. Ou seja, no contrato de compra e venda, eu sou credor do preço, mas sou devedor da entrega do bem. E o comprador, ele é credor da entrega do bem e devedor do preço, tá? Bom, e nessas situações, eu posso estar diante daquele instituto que vocês conhecem, do Exception Inadimplentus Contractus, Exception Inadimplentus Contractus, exceção de contrato não cumprido, em que eu não tenho a obrigação de pagar a minha prestação se a contraprestação não foi adimplida. Tá? Então, em situações como essa, quando eu tenho obrigações sucessivas, é mais fácil. Primeiro tem que cumprir um, depois tem que cumprir outro. Ou, quando independente de serem sucessivas, elas forem bilaterais simultâneas, e uma das partes adimpliu a obrigação, não tem dúvida, ela pode cobrar a obrigação da do outro. Mas não raro, você tem situações de obrigações simultâneas em que nenhuma das partes cumpriu a execução, cumpriu a sua prestação, cumpriu a sua contraprestação. Mas uma delas promoveu a execução. Mesmo não tendo adimplido a sua prestação, ela promoveu a execução. Como é que você resolve isso daí? O CPC resolve isso daqui, né, na forma do 798.1D. Deixa eu pegar aqui o CPC que vai ficar mais fácil para cá. Lá no 7981, que é disposições gerais sobre a execução, e aqui a execução de título extrajudicial, mas se aplica também ao cumprimento de sentença, cabe, né, ao propor a execução, ou seja, aqui são os requisitos da inicial, ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso primeiro, instruir a petição inicial com, inciso C, a prova de que se verificou a condição ou termo, se for o caso. Bom, então, havendo a necessidade de prova do termo ou condição, se alguém propõe uma execução, né, sem apresentar a prova da ocorrência da condição ou termo, né, ela deve ser indeferida. Pronto, deve ser indeferida. E se eu tenho no título executivo, como condição da entrega da coisa, recebimento do bem, ou do recebimento do bem, entrega da coisa, eu vou estar diante, né, de uma situação em que o juiz deverá, em princípio, promover a extinção do processo executivo, porque eu não fiz a prova da condição termo, ou seja, eu não fiz a prova da contraprestação, né, da contraprestação que me cabia, da contraprestação que me cabia, tá certo? Na verdade, era o inciso, não era só o inciso C, era também o inciso D, 798, ó. Aqui, ó, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento se o executado não for obrigado a satisfazer a prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Está vendo aqui? Pronto. Então, qual é a regra geral? Estando o juiz diante de uma execução
de obrigações bilaterais, aonde o exequente, né, na verdade, é a linha D, não propriamente a C, da hipótese que ele está tratando nos autos. Está tratando nos autos, não. Está tratando na aula. É justamente essa. Se ele não juntar a prova, se eu não juntar a prova de que cumpri a minha prestação, por exemplo, entreguei o carro, eu não posso cobrar o preço. Tá? Eu não posso cobrar o preço. Essa é a regra geral. Acontecendo isso, o juiz poderá ou deverá extinguir a execução, tá? Por ausência de um dos requisitos da petição inicial, que é a prova, né, de que eu adimpli a minha contraprestação. Só que o sistema, ele permite, ele dá margem a uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Eu, exequente, virar e dizer o seguinte: olha, eu garanto que eu cumpro, ou seja, nem eu entreguei o carro, nem Karina entregou o preço na data vencida. Aí eu vou virar para o juiz e dizer: excelência, eu garanto que eu cumpro a obrigação, eu garanto que eu entrego o carro, está aqui o carro, eu deixo o carro no depósito judicial, se Karina cumprir a prestação, se Karina promover o pagamento do preço. E aí qual é a solução, né, que o CPC dá? Ó, se o devedor não for obrigado a satisfazer a sua pretensão, ou seja, Karina não é obrigada a me pagar o preço, se não mediante a contraprestação do credor, entrega do carro, este deverá provar que adimpliu ou requerer a execução sob pena de extinção do processo. Aí estaremos diante desse... E aí, vamos lá, parágrafo único, eu volto para explicar. O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Tá? Resumindo, qual é a lógica do CPC? Ele quer garantir a possibilidade de execução quando as duas partes estão uma desconfiando da outra. Karina não me pagou porque acha que eu não vou entregar o carro, eu não entrego o carro porque eu acho que Karina não vai me pagar. Como é que eu fico nessa situação? Como é que eu resolvo essa situação? Ou seja, teoricamente, tanto Karina pode entrar com a execução para entrega de coisa para receber o carro, como eu posso entrar com a execução por quantia certa. Tá? Mas a solução que o sistema deu, já que um não confia no outro, a solução vai ser mediante confiança judicial. E aí, de duas uma, ou a gente simplesmente desfaz o negócio, ou se Karina diz: não, eu quero o carro. O que a Karina faz? Ela vai ao estado juiz e pode, duas opções, uma. Se ela já pagou, não tem nada disso. Ela prova o pagamento e cobra a entrega do carro. Mas se ela não está pagando com medo de eu receber, ela tem a opção de... Ela vai ao estado juiz e vira para o estado juiz e diz: olha, excelência, eu garanto que eu vou fazer o pagamento. Inclusive, eu estou depositando na justiça o valor do pagamento. E quero que você cite Maurício para Maurício entregar o bem. E aí, Maurício, eu sou citado e sou obrigado, não posso levantar o dinheiro enquanto não entregar o bem. Tá? Enquanto não entregar o bem. Ok? E só assim será satisfeita a obrigação. Segunda opção. Karina vai à justiça, não junta a prova da execução, do cumprimento da obrigação, não faz a garantia de depósito, só que o juiz passou batido. Ele não indeferiu a petição inicial da execução. Deveria ter indeferido, mas não indeferiu a petição da execução. E eu sou citado. Só que eu digo: olha, quer saber de uma? Eu quero vender o carro, foi um preço bom o negócio que eu faço. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso usar isso aqui, ó. Eu viro e digo assim: olha, excelência, eu vou cumprir a minha obrigação, depositando aqui na justiça, em juízo, o carro, tá? A prestação é uma coisa. Mas eu quero que o carro fique preso. E só libere o carro, tá? Caso em que o juiz não permitirá o credor que assuma, quando Karina pagar. É como, nesta hipótese, é uma execução dúplice. Porque eu era o executado. Mas como se trata de obrigações excessivas, ao adimplir a minha parte, depositar em juízo o carro, né, eu passo agora, naquele processo, a ser o exequente. É dizer, ó, Karina, excelência, era para o processo ter sido extinto sem resolução do mérito, porque ao não
Carina requerer execução sem provar que cumpriu a sua contraprestação, ela ofende o requisito da petição inicial previsto na alínea D do inciso 1º do artigo 798. Ela não comprovou a adimplemento da sua contraprestação. Mas eu não quero que Vossa Excelência extinga agora a execução, porque eu quero receber dela o preço ajustado. E está aqui o depósito da minha coisa, está aqui o depósito da minha prestação, está aqui o depósito do meu carro. Mas você retém esse carro quando o Carina pagar. E aí a execução vai inverter-se. E o juiz vai determinar a citação de Carina para que Carina apresente o bem, sob pena de que não lhe seja entregue a coisa e seja... e aí eu posso prosseguir a execução com ela ou extinguir a execução. Beleza? Fechando aqui, né? Relação jurídica com obrigações recíprocas ou bilaterais, ambas as partes, está errado aqui portes, mas partes assumem a obrigação. Havendo obrigações recíprocas sucessivas, escalonadas do tempo, primeiro cabendo a uma parte adimplir a sua prestação em primeiro lugar, para depois cobrar a obrigação alheia, não poderá a parte a quem cabe cumprir em primeiro lugar a obrigação, não poderá requerer a execução da obrigação da outra parte. 787, 798, primeira linha D, que a gente já falou. Não estando designada no título o instrumento a quem cabe cumprir em primeiro lugar, as obrigações, além de recíprocas, são consideradas simultâneas, surgindo aí algumas dificuldades para a função funcional executiva. Qualquer dos co-obrigados poderá ser exequente ou executado, bastando tomar a iniciativa de deflagrar a execução. Então, em regra, caberá ao exequente, sob pena de deferimento da inicial, instruir o pedido com a prova do cumprimento que lhe cabe, que cumpriu a sua prestação. Cumprida a prestação exequente, a mora vai para o executado, que não poderá levantar ou exigir prestação promovida ou garantida pelo executado sem adimplir a sua. Garantia por meio idôneo, né? Porque lembre que eu falei que pode ser não só o cumprimento, pode ser a garantia do cumprimento. Poderá o juiz não indeferir de logo a inicial se o exequente não cumprir ou garantir o cumprimento nos termos de 798, o exemplo que eu dei. Caso citado, poderá desejar o executado desonerar-se da sua obrigação, 787, parágrafo único, hipótese que o exequente não poderá levantar antes de cumprir a sua prestação. A inércia do exequente em cumprir a sua prestação acarreta a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 meses, logicamente, sob pena de deferimento da execução. Hipótese interessante decorrer da inércia do exequente. Deve-se permitir ao executado que depositou a sua prestação prosseguir na execução? Entendo eu que sim. Invertendo-se os polos numa espécie de execução dupla, se prosseguir na execução originária para que comporte a execução? Eu entendo que sim, como falei. Os honorários e custas serão arcados pelo responsável pela não realização da prestação. Beleza? Então, pessoal, em linhas gerais, era isso que competia a gente falar nessa segunda parte da aula de requisitos, tá bom? Então, fechamos aqui a parte de execução por título extrajudicial e fechamos a parte de inadimplemento. Deu certinho, 8h40, ó, 1 minuto. Tá vendo? Se eu tivesse ido para a faculdade, tivesse feito chamada, não ia dar tempo. Tá cronometrado. Diga, Augusto. Ô, professor, bom dia. Bom dia. Você vai disponibilizar a gravação ainda hoje? Disponibilizo sim. Já eu boto no meu canal do YouTube e lanço lá no Classroom também. Tá certo. Só mais uma dúvida que não interessa nem aos colegas, mas terá aula de prática hoje, não? Não, a aula de prática, a atividade é toda extra, toda... Deixa eu botar logo aqui, ó, canal YouTube. Espera aí que eu falo já. Eu já tinha avisado Augusto nos... como é o nome, no Classroom, e tinha pedido ao pessoal para lançar também no, como é que eu digo, para lançar também no grupo de WhatsApp, tá bom? Hoje a atividade é dos magistrados de elaborar o despacho saneador e vai ser feito à distância, tá bom? Beleza, valeu, professor. Segunda-feira, aula normal para todos. Eu lancei aí no chat o canal do YouTube, tá bom? O canal do YouTube, e já eu tô subindo isso aí. Quem quiser, siga.
Eu também não ligo muito não, meu canal do YouTube não é muito comercial não, é só para botar as aulas mesmo, tem praticamente todo o curso. Quem quiser relembrar recursos aí vale a pena, viu? Porque tem praticamente todo o curso de recursos gravado, todos os temas de recursos, ações autônomas, incidentes e ordem do processo nos tribunais, tem lá gravado, se alguém quiser, está atualizado, fica à disposição de vocês, tá? Eu já assisti algumas aulas, inclusive, professor. Se o senhor, né, futuramente quiser colocar também da parte de execuções, né, será muito bem-vindo, assim, para a revisão da gente mesmo. Pô, bacana, bacana. Ali a gente gravou por conta da necessidade de aula EAD. É bem difícil o tempo, mas de vez em quando se eu precisar faltar novamente uma situação como essa, tenha certeza que as aulas de reposição a gente faz gravado e vai lançando lá no canal do YouTube também. Moisés tinha levantado a mão, mais alguma coisa? Professor, precisarei me retirar para a próxima aula, obrigado, até a próxima aula. Moisés, mais alguma coisa? Ele tinha levantado a mão? Então, não, professor, deve ter sido outro Moisés, então. Então, tranquilo, viu? Sem mais por hoje, um beijo no coração de vocês. Feliz Semana Santa, boa Páscoa, divirtam-se, descansem com muito ovo de Páscoa, mas não engordem demais para não fazer mal. Um abraço forte. Tchau, tchau. Tchau, professor.